começarem, tá bom? Ah, beleza. Eu ia até te perguntar agora se você já estava gravando já. Isso, eu acabei de colocar para gravar. Vocês estão vendo minha tela? Sim, deixa eu tentar dar um F11 aqui para ver se. Então, peraí, deixa eu ver se tem como aumentar ela aqui. Tarará. Vou dar um F11 aqui para ver. Deixa eu ver aqui uma vez aqui por enquanto. Então, F11, beleza. Tá, joia. Então, assim, qual que é o objetivo? Eu vou fazer todo o fluxo com vocês de compra, tá? Eu havia comentado, eu acho que o Alexandre comentou com vocês que talvez eu tenha que sair 4h30, né? É que tinha um exame para ontem, o médico resolveu adiar para adiantar, porque amanhã ele não vai poder atender. E aí eu vou até 4h30. Se caso não der tempo, a gente já sai daqui com o horário combinado para amanhã, tá bom? Beleza. Então tá. Eu vou pedir para vocês deixarem o microfone de vocês desligado, porque tá vindo uns retornos de ruído, às vezes eu acho que vocês querem falar comigo, mas pode abrir a hora que quiser para a gente prosseguir, viu? Beleza, eu vou desligar aqui. Então tá. Então assim, eu vou focar em duas lógicas. Como vocês estão vendo minha tela, para você, Thiago, eu vou mostrar a parte de parametrização, porque você pode precisar de alguma coisa de alterar lá, viu? Para atender a demanda de todo mundo, tá? E no caso da operação em si, eu vou mostrar aqui em suprimentos como funciona, tá? Então, aqui está anotado que, na verdade, nós vamos falar hoje sobre requisição, sobre aprovação da requisição, sobre como que isso gera a aprovação, né? Como que isso gera o processo lá de compra, de requisição de compra, como a área de compra seleciona o que vai comprar ou não, e a partir daí um fluxo de cotação, né? E os demais. Então, tudo começa para a gente dentro do módulo de suprimentos, tá? Aqui nesse botão de requisição. Então, tudo que eu vou fazer de requisição funciona por aqui. Seja ela requisição de compra, de consumo, de transferência. No caso, a gente está focando especificamente em requisição de compra, tá? Então, vamos imaginar a lógica que eu sou a pessoa com que está solicitando esse item. Então, teoricamente, a pessoa vai ter que ter acesso a essa tela aqui, tá? Então, se você está fazendo aquele trabalho de ocultar botões, aquilo que as pessoas não vão utilizar, então essa é uma aba que todos têm que ter acesso para a questão de requisição, tá? Para cadastro, nós temos duas abas, uma chamada de cadastradas e outras cadastradas itens. Qual que é a diferença de um para o outro? Na verdade, fica mais para a questão de como que o usuário gosta de trabalhar, tá? Então, se eu venho aqui agora e clico no mais, ele vai me perguntar uma situação que é sujeito à confirmação de. Quando eu clico na setinha, você pode notar que quase todo mundo da Maré está aqui. Onde é que eu tiro? Perceba que eu, Douglas, estou aqui, ó. Tá, mas como que eu posso tirar todo mundo daqui e deixar apenas as pessoas que efetivamente têm permissão de aprovar alguma coisa? Então você, Thiago, aqui no ADM, então eu vou cancelar o que eu estou fazendo, vou vir aqui no ADM em usuários, tá? Vou procurar pelo meu usuário para teste, que seria o sminas.douglas. E aqui dentro, ele sempre vai trazer para você na aba genérico aqui, que são os dados dele padrão. Só que se eu clicar na módulos, aqui eu tenho todos os módulos do Bene, para tudo que ele pode fazer, ó, tá? Então, nessa aba módulos aqui, eu vou procurar pelo módulo suprimentos, e aqui eu tenho uma série de informações que farão sentido para a gente no decorrer do processo. Então, por exemplo, aqui o primeiro flag que já tem é se eu posso confirmar requisição ou não, tá? Se ele tiver desmarcado, eu nem apareço lá naquele botão, tá? Limite que eu tenho de compra. Eu coloquei R$ 1 aqui para a gente testar, viu? Que se eu tiver um limite de aprovação de R$ 1, quer dizer que nada vai passar. Então vamos imaginar que o Marcos, ele é o diretor responsável pela parte de tecnologia e estrutura, e ele tem uma autonomia dele de R$ 5.000. Passou disso, passa pela mão do Leonardo, por exemplo. Então eu poderia limitá-lo aqui em 5.000. Então, para essa situação de aprovação de requisição, somente as pessoas cadastradas aqui que têm esse botão flegado, tá? É que terão condição de escolher
que aparecerá lá na busca de aprovação, tá? Aqui eu tenho uma outra situação que é o centro de custo default. Então, eu, Douglas, pertenço a qual área da empresa? Eu pertenço à área administrativa, tá? E dentro da área administrativa, eu pertenço à área de tecnologia da informação. Então, automaticamente, toda vez que eu requisitar alguma coisa, já vai imediatamente para esse centro de custo. Uma outra situação é, eu vou permitir que o usuário altere o centro de custo? Eu recomendo que não, tá? Aqui eu tenho um outro botão que é qual o almoxarifado default que eu vou utilizar? Tenho vários, mas eu quero que o usuário só selecione esse almoxarifado, que é o almoxarifado padrão da empresa administrativa, tá? Beleza. Aqui para baixo são todas aquelas possíveis tipos de requisição que eu vou liberar para ele. Então vamos imaginar que ele vai visualizar aquela carga itens todos, ele vai acessar o módulo de requisição de compra, de consumo, não vai ver o de contratos, não vai ver o de transferência de almoxarifado, ele não vai ver o transferência de filial, não vai ver requisição de consumo para produção e ele não vai alterar a quantidade na sugestão de requisição. Essa questão de alterar quer dizer que quando eu fizer, eu não posso trabalhar aqui. Então, para os usuários comuns de todo o grupo, eu vou focar primeiro nesses itens aqui. Quando a gente entrar no processo de compras, aí a gente vai focar nesses itens de baixo. Mas quando eu falo de qualquer tipo de usuário de vocês, isso aqui é o mais importante para a gente, tá? É o que ele vai estar flegado em relação a centro de custo e em relação ao almoxarifado que ele pode trabalhar. Então percebam que eu não me coloquei como usuário que aprova a requisição. Eu fiz isso, provoquei isso justamente para mostrar para vocês. Ó. Então, quando eu venho em suprimentos, novamente eu vou cadastrar uma requisição, tá? E percebam que agora eu não vou aparecer aqui nessa lista, tá? Então, exatamente porque aqui eu vou deixar poucas escolhas. Então, quem aprova requisições que vão para a cotação. Só o Leonardo, o Leandro, o Lima, o Marcos, enfim, são as pessoas que vocês designarem aí. Então, no caso, isso aqui é muito importante para a gente, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cancelar essa requisição que eu estou fazendo, vou voltar aqui no ADM e vou me dar essa permissão, tá? De novamente, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, em sminas.douglas, e vou vir aqui e vou falar que sim, eu posso confirmar a requisição. Então, quando eu salvar, ele fala aqui que eu tenho que sair e logar novamente, é o ideal, tá? Para ele validar, mas como eu estou em base de produção, isso não vai afetar muita coisa, não. Então, eu vou voltar aqui em requisição, vou novamente pressionar mais, e agora eu vou aparecer aqui. Tanto é que se eu digitar esse Minas.Douglas, eu já trouxe aqui. Aqui em observações gerais, é uma observação que eu coloco para quem vai me aprovar essa requisição ou não. Então, eu vou falar assim, ó, gostaria não, preciso comprar um mouse novo, pois o meu está falhando. Ok. Feito isso, eu vou salvar, e aí ele vai criar o que nós chamamos de capa da requisição. Quando eu fiz isso, quando eu venho aqui e procuro, veja que sumiu aquela outra forma de compra para mim. Então eu tenho itens todos, itens de compra, de consumo. Na verdade, é um processo que eu vou escolher o que eu quero, né? Então, como eu quero comprar, eu venho nesse botão. Se eu quisesse requisitar isso no estoque, que é uma visão futura que a gente pode ter aí, eu venho nesse botão aqui, tá? Então, como é um fluxo de compras, eu vou vir aqui em novo registro, tá? Aqui eu posso iniciar pela família ou posso iniciar pelo item. Então, eu tenho aquelas teclas de atalho do sistema, como por exemplo o F4, que eu posso listar todos os itens, tá? Eu posso verificar qual é o campo que ele está trazendo como primário, pressionando o F5, e aí todo o campo que tiver em primeiro do lado direito é o campo de busca. Então, como está nome, se eu vier aqui digitar, por exemplo, mouse, ele vai me trazer tudo que tem nome mouse, tá?
Vamos imaginar que eu quero procurar uma palavra que contenha, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui o símbolo de percentual, que para a linguagem de escrita de sistema, isso quer dizer qualquer coisa que comece com qualquer palavra ou frase e que tenha no meio amperes e tenha qualquer outro tipo de palavra no fim. Olha lá, ó, ele buscou tudo o que eu tenho com a palavra amperes no sistema, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou novamente buscar por mouse, e eu tenho dois mouses. Eu tenho um mousepad preto, eu tenho um mouse e tenho um mouse USB. Então, quando eu escolho o mouse, o que que o sistema já fez? Olha só. Ele trouxe o item, tá? E trouxe aqui para mim a quantidade que eu quero. Então, eu vou falar que eu quero um mouse, e olhando aqui no Mercado Livre, na internet, eu vi que ele custa, em média, R$ 45. Tem parâmetros no sistema que eu posso informar que o usuário não pode escolher o preço, tá? Que são parâmetros que tem lá no sistema, para que eu possa escolher. Veja que como eu configurei o usuário do Douglas, que é o que eu estou logado, lá no usuário dele eu configurei que o usuário default dele vai vir esse, a conta financeira veio do item, tá? E o centro de custo automático veio aqui para mim, que é o 120.109, de tecnologia da informação. Pelo fato de não ter aquele flag marcado lá no ADM no meu usuário, eu não posso escolher um outro centro de custo, eu não posso alterar, tá? E se tiver faltando alguma informação nessa tela, o sistema ele automaticamente não me permite salvar, ó. Então, se eu der o mais, olha lá, ó, o tipo de movimentação é obrigatório. Tá, mas como que eu sei desse monte de tipo de movimentação, qual que eu vou utilizar? Assim, por regra, todos os nossos clientes nós usamos aqui de compra para consumo direto. Mas isso é um parâmetro que é colocado lá no produto. Se eu colocar no produto que esse é o tipo de movimentação de compra, 100% das vezes ele já vai vir preenchido. Nesse momento, eu já posso salvar. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho a capa do item, a capa da minha requisição e o item. Por que que eu tenho um código para requisição e um código para o item? Porque eu poderia estar pedindo para comprar um mouse e poderia estar pedindo também para comprar o mousepad. Então, se eu quisesse fazer isso agora, eu poderia vir aqui em mais novamente e colocar, olha, eu quero comprar agora o mousepad preto, tá? Quantos que eu quero? Eu quero comprar um e qual o valor estimado? Isso aqui custa R$ 15, tá? Perfeito, olha lá, ele preencheu. A única coisa que eu tenho que escolher é qual operação, que será também a 705, tá? Tá, mas para que serve esses outros campos aqui em cima que você não falou? Isso aqui é a data que eu estou solicitando, para quando eu preciso esse mouse. Então eu falo, olha, eu vou precisar desse mouse porque eu vou viajar no dia 26, então até essa data aqui, até às 18 horas, eu vou precisar desse mouse. Então eu gostaria que você confirmasse essa requisição para mim até hoje, até às 18 horas, tá? Então isso o sistema ele faz, e se eu salvar, ele vai manter os dois registros, ó. Então, eu tenho uma requisição com dois itens. Isso, eu posso ter aqui 20 itens dentro de uma requisição. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida até esse processo que eu mostrei para vocês? Não, tudo certo, né? Normal, porque isso aí mais é a parte para fazer a solicitação, né? Então, Isso. Agora aqui eu vou partir para um outro passo que é muito importante para vocês de compras, que é, então tá, aqui eu tenho a capa do item, o que que vai chegar para quem vai aprovar essa requisição, e aqui eu tenho assinaturas, envio de minutas, históricos de assinaturas, status dessa situação e kit que é usado para a produção, tá? Mas voltando na aba requisição, eu posso agora, antes mesmo de ter a autorização do meu superior, definir aqui a especificação. Então, eu tenho três possibilidades de especificação: especificação para o comprador, especificação para a compra e especificação do item. Então, as três informações vão para a área de compras. Então, por exemplo, senhor Luiz, favor comprar somente das marcas
Dell ou Lenovo, porque os demais não funcionam bem aqui na empresa, tá? Beleza, isso é a especificação que vai para o comprador. A especificação de compra, ela pode ser uma especificação do tipo, o mouse precisa ser óptico e com entrada USB, tá? O que pode ser a especificação do item? Por exemplo, aí eu já estou avançando um pouco mais, né? Ele tem que ser mouse com esfera cilíndrica e com como é que é mesmo? Com e com pegada para canhoto. Estou inventando umas bobagens aqui, tá? Mas isso é só para mostrar para vocês que isso é a forma que nós vamos detalhar o item. E aqui embaixo eu tenho a possibilidade de fazer a mesma para o outro item, tá? Então eu tenho um e eu tenho outro item aqui. Aqui eu vou ter a questão de motivo que eu quero para compra, e o status, como que ele tá vendo? Ó? Então tá toda a situação aqui, ó. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Aqui vem para mim quem que incluiu, quem que é o requisitante, qual que foi a forma, porque poderia vir de outros lugares essa requisição. E aqui, basicamente, o que nós vamos fazer é aqui. O que eu vou fazer agora? Como eu já coloquei os meus itens que eu quero para comprar, então eu vou vir aqui nesse botão, né? Esse aqui do meio e vou liberar. Então, quando eu libero, isso eu estou enviando um e-mail para o meu superior, tá? Falando assim, olha, preciso comprar esse mouse. Então, o que ele vai fazer? Isso aqui ainda é o usuário inicial, tá? Ele vai clicar aqui, ó. Perfeito. Então, como eu estou no mesmo usuário, tá? Essa informação, ela vai cair aqui, ó, em confirmar. Ah lá, a 838. Mas, nesse caso aqui, somente quem é o responsável pela aprovação é que vai ter essa condição de aprovação, tá? Aqui eu vou só acessar o meu e-mail, porque tem uma lógica do sistema que ele manda e-mail, tá? Se não estiver funcionando isso, pode ser alguma questão de usuário, de porta que a gente tenha que ver, viu, Thiago? Mas aqui ele já mandaria um e-mail, ó, você recebeu uma requisição de compra para aprovar. Aí ele sabe. Onde que é configurado esse e-mail aí, a hora que a gente libera, que é o que vai para a pessoa? Isso. Aqui eu vou configurar ele em ADM, tá? Aqui mesmo no usuário, ó. E aqui, ó, dentro do genérico, eu vou colocar aqui os dados de SMTP, tá? Porta, e se ele tem SMTP e senha. Isso é o mais importante, isso para o usuário, tá? Mas pelo que eu estou vendo aqui, ele tem um usuário default do sistema que fica lá no Server Manager, que depois eu vou dar uma olhada com você para a gente já resolver isso aqui. Porque ele faz duas coisas. Ele manda uma mensagem para a pessoa, que é essa cartinha que fica piscando aqui, tá? Que eu tenho coisa para Dedéu aqui, ó lá, porque eu estou em todos os grupos, então até chegar na última aqui eu vou ficar só clicando aqui, tá? Mas ele vai mandar tipo assim, ó, liberação de ordem de venda, você recebeu a ordem de uma requisição de compra para aprovar, tudo vai cair aqui, ó. Tudo que o sistema dispara de informação, ele faz dessa forma aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu vou achar alguma aqui. Não, aqui só está de ordem de compra. E eu vou... Aí eu vi, beleza, aí você configura, por exemplo, no meu usuário você vai configurar o meu e-mail que vai enviar. Vou lá fazer a configuração SMTP, até aí beleza. Mas eu quero saber onde que configura o e-mail de quem vai receber, entendeu? Não, aqui ele vai mandar para o usuário, ó, por exemplo, vamos imaginar que eu estou mandando isso para o Marcos, tá certo? Então eu tenho que estar configurado com o meu e-mail aqui, principalmente o SMTP e porta, tá bom? Aqui eu preciso ter essa informação. Isso eu estou falando eu enviando, tá? O meu e-mail aqui, tá bom?
lá no Server Manager, deixa eu ver se eu vou conseguir acessar o Server Manager aqui. Aqui, ó, você tem os seus sistemas. Aqui você vai configurar, ó, qual é a forma de login, ó. Cadê parâmetros? Deixa eu só achar aqui. Aqui, ok? Você tem que configurar o servidor e porta para o seu SMTP. Tem outro lugar aqui, deixa eu só achar aqui que é usuários. Usuário. Contas. Aqui, ó. E aqui eu vou configurar também. Eu cliquei aqui ó, tava aqui em sistemas. Eu cliquei aqui em segurança, tá? Então eu tenho uma abinha que aparece o usuário administrador e nele eu tenho aqui a questão de e-mail, tá? Tem que ver se esse e-mail aqui está habilitado, ok? E aqui em configurações, eu configuro exatamente a mesma situação, que é qual é o e-mail, qual é o SMTP, qual a porta que eu estou utilizando e essas informações aqui, ó. Se isso estiver correto, o que que o sistema tem que fazer? Ele tem que mandar um e-mail, tá? Para essa pessoa aqui, ó. Essa é a forma que nós validamos isso. Se isso estiver pronto e funcionando, que isso a gente pode testar, tá? Toda vez que eu fizer uma aprovação de requisição ou coisa assim, ele vai disparar esse e-mail para o usuário, que pegando a tua pergunta. Eu, Douglas, fiz uma requisição. Então, a minha configuração de e-mail tem que estar correta. Fiz uma requisição e falei que quem vai aprovar é o Marcos. Então, quem vai receber o e-mail é o Marcos. Então, para o Marcos receber essa informação, esse e-mail, eu tenho que estar configurado o e-mail dele e o meu também, que senão eu não consigo mandar. Fez sentido para você? Então, quem tiver flegado, não sei quem tiver flegado lá no usuário, lá que aprova a requisição, vai receber o e-mail de que chegou, tem alguma coisa para aprovar, é isso? Exatamente. Não, beleza. Então, né, essa questão aí do configuração do SMTP do usuário aí, a gente já testou que a gente tem, essa semana mesmo a gente configurou, fiz um relatório novo lá no StimuSoft, aí eu coloquei, a gente configurou para todo dia de manhã mandar esse relatório para a gente lá no agendamento, lá como PDF. Aí eu configurei lá, beleza, SMTP, tudo, o e-mail certinho. Agora, eu só não estava entendendo essa questão aí, como que ele, de onde que ele pegava essa informação de quem que tem que receber o e-mail, entendeu? Entendi. Então, a questão aí, então ele vai pegar quem que está flegado lá, que é responsável por aprovação. Exatamente. Então eu tenho que ter configurado o e-mail de quem manda e o e-mail de quem recebe. Não, Beleza? beleza. Tá. Beleza. Então isso aqui vai fazer com que eu dispare o e-mail, tá? Aí, essa pessoa, o que que ela vai fazer? Ela vai entrar aqui no módulo suprimentos. Então vamos imaginar que eu estou com o usuário do Marcos. Ele vai entrar aqui e ele vai conseguir enxergar o que que ele tem que confirmar. Então, aqui ele tem uma visão geral de quem que solicitou, tá? Ele tem uma visão do que a pessoa escreveu, do que ela tem que autorizar. Aqui, o valor estimado total que ele colocou de solicitação. Aqui ele tem a visão para quem que ele mandou essa informação, foi só para ele. Históricos de minutas, que ainda não foi. Aqui, históricos de assinatura, lá, ó. A requisição 838 foi liberada nessa data pelo usuário que fez a solicitação. Qual o status dela? Ela está cadastrada. Se ele quiser, o Marcos falar assim, vou aproveitar que esse cara está pedindo para comprar um mouse, eu vou pedir para comprar mais um. Ele pode entrar aqui e ele tem a autonomia de alterar a quantidade, tá? Então ele pode falar, olha, ao invés de um, eu vou comprar dois, tá? Ou vou colocar para comprar dois mousepads aqui. Então ele tem essa prerrogativa para autorizar ou não. Ou simplesmente ele vai clicar aqui e vai confirmar
recusar ou cancelar, encerrar, tá? Se ele confirmar, isso segue para frente. Se ele recusar, eu mando um e-mail para quem solicitou, falando não foi aprovado, e volta para ele para o status de cadastrado. Agora, se o Marcos falar assim, não, o Douglas está arrumando muita confusão, não vai comprar mouse porcaria nenhuma. Então, ele vai clicar aqui em cancelar e encerrar. Que quando ele fizer isso, vai abrir para ele aqui um motivo, tá? Do que ele vai cancelar. Ele vai escolher quais itens são. No momento que ele selecionar, ele tem que colocar a informação do porquê que ele está encerrando, tá? Então, aqui, por exemplo, já dá uma intenção para a gente que ele está pedindo mousepad e mouse preto. Eu poderia simplesmente cancelar somente o item mousepad. Falar, não, eu não vou aprovar você comprar mousepad. Só compra o mouse, tá? Então, ele poderia fazer isso e clicar aqui em confirmar, tá? Então, o que o Marcos estaria fazendo nessa situação? Ele está recusando e encerrando esse processo. Agora, se ele clicar no botão recusar, olha lá, ó, ele vai colocar assim, Douglas, você não precisa de mouse, o seu mouse está bom, você não precisa de mousepad, seu mousepad está bom. Ponto. Então, isso voltaria para o processo de cadastro, tá? Mas como a gente quer seguir com o processo, eu vou clicar em confirmar. Quando ele clicar em confirmar, novamente some dali para frente aqui, tá? Então aqui acabou o fluxo entre eu precisar e algum superior autorizar o processo de compra, tá? Então o que aconteceu aqui? Isso está aparecendo agora aqui em atender, tá? E quando ela estiver em atender, olha só, eu tenho aqui quando foi solicitado e quando eu autorizei, então eu já tenho essa auditoria. Aqui eu tenho histórico das assinaturas, então tem a data de quando eu solicitei e quando o Marcos autorizou, tá certo? Aqui eu consigo ver qual o status atual dessa requisição, que é atender, tá? E vamos imaginar que nesse momento ainda não passou pelas mãos do setor comercial, da área de compras, desculpa, pelo setor de compras, eu posso clicar aqui e eu vou recusar. Fala, putz, eu acabei de autorizar comprar, mas vai lá e cancela. Ele pode entrar, no caso, o Marcos, que eu estou usando essa analogia, ele pode entrar aqui e clicar em cancelar, tá? Novamente, se eu vir aqui, ó, em 832, que é o número da minha requisição, se eu vir em histórico, eu já tenho 3 ciclos de histórico. Primeiro histórico, quando foi liberado. Segundo histórico, quando foi confirmado. E terceiro histórico, quando foi para atendimento. Aqui acaba a fase entre usuário comum e responsável pela aprovação da requisição. Tudo bem até aqui? Então, beleza. Eu acho que o Marcos, ainda melhor que a gente está falando, citando o Marcos, mas acho que ele vai entrar na parte de aprovação da ordem de compra mesmo, que aí acho que vai ficar o seu Luiz nessa parte da requisição. Então, é que Uhum. eu estou seguindo um pouco o fluxo que nós conversamos quando eu estive aí, tá? Que Então, é, antes da requisição virar a ordem de compra, eles querem que passe pelas áreas para ver realmente a real necessidade de compra daqueles produtos, viu? Que é isso que eu mostrei para você agora, tá? entendi. Pode deixar. Então, beleza. Aqui eu vou parar um pouco o processo. Eu vou parar um pouco o processo para voltar no ADM, porque eu vou mostrar aqueles outros parâmetros que eu tenho lá que são muito importantes também, ó. Então, novamente, eu vim aqui em ADM, usuários, tá? Dentro de usuários, eu vou procurar de novo aqui o sminas.douglas. E aqui eu vou vir aqui em módulos e vou vir agora no mesmo parâmetro do módulo suprimentos, lá na parte de baixo, onde eu disse que eu ia esperar um pouquinho para falar com vocês, que é exatamente desses itens aqui, ó, de compras para baixo, tá? Então, primeira coisa que é fundamental, somente comprador tem que ter esse flag marcado, ponto, tá? Outra situação, qual é o limite que esse comprador tem para comprar qualquer coisa? Olha, o limite que ele tem é de R$ 300. Então, teoricamente, aí é o seu Luiz e a Rafaela que teria que ter isso aqui marcado, só os dois que compram aí. Se tiver outra pessoa, essa outra pessoa tem que estar marcado isso aqui também, tá?
Aí vai perguntar, ele permite ele encerrar a ordem de compra? Sim, permite. Permite ele voltar status de ordem de compra? Sim, eu acho interessante. Ele é assinante na geração de ordem de compra? Não, não é, porque a gente tem ali as alçadas. Ele reprograma datas de entrega na ordem confirmadas? Então vamos imaginar, eu estou comprando o mouse e o cara diz que vai entregar no dia 28 de agosto. Só que ele vai ligar para o seu Luiz e falar: não, não, eu vou ter que adiar essa entrega. Se isso estiver marcado, ele pode entrar na ordem de compra já concluída e alterar os prazos de entrega, tá? Com relação às cotações, ele pode comprar fracionado? Por exemplo, eu vou comprar. Pediram para comprar 10 canetas, só que o meu fornecedor tem 5. Eu posso comprar somente 5 e depois usar a mesma requisição para gerar a compra de outras 5? Se isso não estiver marcado, ele não pode. Visualiza cotações de outros usuários. Exemplo, a Rafaela quer ver as cotações do seu Luiz e o contrário também. Isso tem que estar marcado. Ele pode alterar o comprador da cotação, tá? Estava com a Rafaela para comprar, hoje por algum motivo ela não foi. Então, eu tenho que dar autonomia para ele para falar, peraí que eu vou virar o comprador disso que estava com ela ontem. Então, eu posso deixar flegado, tá? Fornecedores. Ele pode editar contas bancárias? Ele cadastra fornecedor para cotação? Que a gente tem também um fluxo de cadastro de fornecedor que vocês não estão utilizando, tá? Então, esses parâmetros aqui só funcionam para quem efetivamente compram. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, dentro da estrutura de vocês, usuários que têm isso marcado, olha lá, ó, Luiz Moreira, não pode ter, tá? Então, tudo isso aqui depois você tem que passar por uma auditoria para tirar isso tudo aqui e deixar somente quem efetivamente de vocês fazem compras, ok? Ok, então daqui agora nós vamos lá voltar no módulo de suprimentos, porque os parâmetros que nós temos ali dividido no bloco de quem requisita e de quem compra, é ali que nós fazemos. O status dessa requisição, ela está nesse momento aqui em atender. Quer dizer que está nas mãos, vai ter que aparecer para o comprador, tá? Então você imagina que agora, na visão do comprador, ele não tem uma bola de cristal para saber de onde que vão vir as requisições. Então, onde é que ele visualiza tudo que o pessoal está pedindo para comprar? Nesse botão aqui, ó. Então, aqui vão aparecer para eles todas as requisições de compra que ele tem para fazer, tá? Então, vejam só, eu tenho uma requisição 578, 582, 600, a minha aqui, ó, 838 para o item mouse e para o item mouse em preto, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui nesse processo? Eu vou selecionar quem é o comprador, tá? Veja a quantidade de gente que tem aqui. Teoricamente, somente o seu Luiz e a Rafaela que tem acesso aqui, ó. Ao Douglas Machado tá aqui, ó, tá? Então, eu também sou o comprador. Beleza. Tá vendo essa data de término? É porque nós temos um portal que na última reunião que nós fizemos, ficou claro que nós não vamos utilizar nesse primeiro momento o processo do portal web para cotação. Então, eu vou colocar que a validade que eu quero para isso aqui é até o dia 26, até às 15 horas eu tenho que fechar essa cotação, tá? Para que eu tenho esses botões aqui? Família, item, centro de custo, projeto. É porque eu posso ter aqui que a gente tem clientes que gera por dia pelo menos umas 60 requisições de compra. Então é uma forma do comprador selecionar apenas aquilo que ele quer comprar. Então, ó, eu vou comprar hoje só itens da família de matéria-prima. Se ele faz isso aqui, seleciona e manda pesquisar, aqui para ele traria somente os itens que são de matéria-prima, tá? Ah, não, eu quero comprar por itens. Então ele pode vir aqui e selecionando os itens que ele quer comprar. Ele, hoje vocês não estão utilizando, que é a questão de disponibilidade XYZ, tá? E ele pode também solicitar pela requisição. Então ele pode vir aqui e falar: não, hoje eu quero já assumir a requisição tal, até facilita a vida dele. Mas não, olha lá, porque aqui está errado. Ó. Então deixa eu tirar a família e vou buscar a minha requisição, porque ele deu conflito de informação. Olha lá, ó. Trouxe só isso aqui.
Então, esses filtros que eu tenho do meu lado direito, eles valem apenas para filtro do que vai aparecer na minha tela inferior aqui, tá? Vocês vão notar que tenho 4 botões nessa tela, tá? Então, quando eu passo o mouse por cima, ele me passa a especificação do que é para comprar em algumas situações. Então, se eu clico aqui, ó, tá lá as informações que eu coloquei para ele comprar. Ó. O mouse precisa ser óptico e com entrada USB. Mouse com esfera cilíndrica e com pegada para o canhoto. Senhor Luiz, favor comprar somente marcas Dell e Lenovo, porque os demais não funcionam bem aqui na empresa. Então, o que eu havia colocado está aqui. Aqui eu tenho, atende todo o item da requisição. Olha lá, ó. Se eu passo o mouse, ele mostra lá. Ó. Atende todo o item da requisição ao encerrá-lo, ou eu vou atendê-lo parcial. Isso tem muito a ver com aquele flag que nós colocamos. Aqui eu tenho cancela a requisição. Ele, como comprador, vai falar: puxa vida, eu acabei de comprar 50 mouses lá para a área de almoxarifado, que a gente vai ter isso em estoque agora. Não faz sentido eles comprarem. Então, se lá está marcado que ele tem essa autonomia, se ele clicar aqui, ele vai cancelar essa requisição desse item, tá? E por fim, esse botão, que é voltar a solicitação para o solicitante. Então, imagina, o cara manda comprar um mouse, mas ele sequer fala o que é para comprar. Então, ele pode hoje pegar o telefone, ligar para o cara e pegar as informações, ou ele pode, nesse momento, clicar aqui, que aí ele vai devolver essa solicitação para o meu comprador, para o meu solicitante, tá? Mas não, ele quer aqui agora continuar o processo de cotação. Nós estamos exatamente em uma tela que eu vou agrupar itens, que eu vou reunir itens para fazer o processo de compra, tá? Além desses 4 botões que eu mostrei aqui, que fazem ações, e esses filtros, eu ainda tenho a possibilidade do botão direito do mouse, que aqui ele mostra selecionar todos os itens, tá? Imagina que eu tenho 20 itens aqui, ó. Olha lá, se eu der um duplo clique nele, ele marca, tá vendo? Mas vamos imaginar que eu tenho 30 itens aqui. É sacanagem você vir clicando em 30 itens que você vai comprar. O que você faz? Botão direito, selecionar todos os itens, tá? Pode ser que surgiu aqui a requisição que eu fiz lá, a 838. Tenho essa requisição e tenho outro. Que eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse filtro e vou clicar aqui, ó, para vocês verem aqui que veio as requisições e os itens, porque eu não estou selecionando, eu trouxe tudo que eu tenho. E nesse momento eu vou vir aqui, né, e vou desmarcar elas aqui, ó. Olha lá, botão direito, aqui seleciona, limpar todos os itens selecionados, limpou tudo. Aqui eu quero comprar só essa requisição aqui, ó. Então eu clico aqui e clico aqui, tá? Mas o sistema pode falar o seguinte: olha, você não quer uma ajuda para fazer isso? Porque às vezes você tem 30 itens aqui, que eu acho que não é o caso de vocês, mas eu posso vir aqui, ó, agrupar todos os itens, selecionar e agrupar todos os itens. Aqui eu posso agrupar todos os itens do comprador, selecionar todos os itens para compra. Então é como se eu dissesse o seguinte: eu tenho mouse solicitado para a área de TI, eu tenho mouse solicitado para a área comercial e mouse solicitado para a área de faturamento. Então, eu vou agrupar todos os 3 itens das áreas e vou fazer uma única compra. Então, nesse caso, isso aqui de agrupar todos os itens, ele funciona exatamente para isso. Por quê? Eu vou selecionar e vou clicar aqui em agrupar itens selecionados para compra. Então, a minha cotação, ela vai ser única para esses 3 itens, tá? Ponto. Aqui, então, estão marcados esses 2 itens. Não sei se vocês notaram, mas aqui em cima ele habilitou esse botão para mim, de enviar para requisição. Então eu vou desmarcar novamente, clicando 2 vezes, que vocês vão ver que ele fica inativo, ó, tá? Então ele só habilita no momento que eu seleciono pelo menos um item, ó. Olha lá, selecionei e ele apareceu ali em cima, tá? Para que serve esse botão?
Se eu utilizasse o meu portal de cotação web, ao clicar aqui eu mando um link para o meu fornecedor, para ele acessar e digitar os valores que ele vai me vender o mouse e o mousepad preto, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai consultar esses itens, de novo, tudo que eu tenho aqui para comprar. Beleza. Então, agora que eu selecionei esses dois itens, eu vou clicar aqui nesse botão, enviar requisição para cotação. Vocês vão notar que quando clicar aqui, imediatamente esses itens vão sumir da tela. Pronto. O que eu acabei de fazer? Eu tirei da tela principal do comprador, que é esse primeiro ícone na tela de suprimentos, onde ele vai fazer o processo de requisição dos itens, requisição de compra. Então, aqui é lista de requisição de compra. É por aqui que ele vai liberar para iniciar o processo de informar os dados de cotação, tá? Então, aqui finalizou o processo deles, né, da área de compras. Então, ele vai ter aqui a visão de tudo que foi solicitado para compra e agora, efetivamente, eu vou cotar. Eu saio dessa tela e aí eu tenho um processo chamado de selecionar requisição de contratos. É o mesmo processo de compra, mas ao invés dele vir aqui de requisições, ele vai vir aqui de contratos, que não está previsto no processo de vocês por enquanto. Então, eu estou falando de requisição de item e aqui eu vou selecionar o que vai ser comprado. Tá, para onde ele vai agora no fluxo dele? Ele vai vir para esses três botões aqui, ó. Compras, contratos e análise de cotação. Então, se eu vir aqui em compras, ele vai me abrir uma tela onde eu posso falar o seguinte: qual requisição que eu quero fazer agora? A 838. Não é aquela que nós fizemos inicialmente? E olha que interessante, trouxe aqui o S-Douglas. Se aqui eu tivesse outros compradores com aquele flag marcado que eu posso assumir a requisição de outros, aqui apareceriam. Isso aqui já é um erro, viu, Thiago, que a gente tem que arrumar. Aqui no máximo 3 pessoas poderiam estar aparecendo, né? Exceto o meu pessoal aqui da S Minas na base de desenvolvimento. Nem na base oficial de vocês teria que tê-los, tá? E aqui vamos entender essa tela, tá? Então ele trouxe a requisição. Ah, mas para que eu tenho esses botões aqui? É justamente com a possibilidade, tá, de filtrar. Às vezes eu posso ter 500 requisições e eu quero dar sequência em alguma específica, tá? Então nessa tela é de filtro. Nesse primeiro quadrinho que eu tenho aqui, ele está me trazendo os fornecedores que o sistema me recomendou para fazer essa cotação. Tá, mas de onde que o sistema tirou que são esses 3 fornecedores? Quando eu faço uma requisição no meu comprador, quando eu faço uma cotação com o meu fornecedor, ele registra que eu fiz essa cotação com ele. E essa informação fica registrada, tá? E aí ele traz para a memória de cálculo, viu? Mas vamos imaginar que nesse momento, além de cotar no Andrés Luiz, no Bagarolo e no Alves e Baes Papelaria, eu quero cotar na Benner. Como que eu faço para adicionar a Benner nesse meu processo de cotação ou qualquer outro fornecedor? Eu vou ter esses 4, 5 botões aqui na parte superior, tá? O primeiro deles, quando eu passo o mouse, ele já fala verificar requisições sem fornecedor, que não é o caso dessa que ela tem fornecedor. O segundo é, eu quero gerar essa cotação além desses 3 fornecedores. Então eu clico aqui e o que ele me trouxe? Ó, os 2 itens e onde eu quero cotar esse item adicional. Então eu vou vir aqui e vou digitar aqui, ó. Onde mesmo aqui, né? Olha lá, tá vendo que quando eu cliquei em nome, digitei Banner, ele trouxe Banner aqui? Então eu vou marcar o item e Banner. Aqui agora o que eu estou fazendo? Olha, eu vou liberar essa cotação também para esse fornecedor. Feito isso, eu vou clicar aqui nesse botão gerar fornecedor. Então, o que o sistema vai fazer nesse momento? Vai voltar para a tela anterior, então fez isso, vou voltar para a tela anterior e percebam que agora eu tenho 4 fornecedores, tá?
Então, ele faz esse processo também. Tá. Qual que é o terceiro botão? O terceiro botão é exatamente para mandar o e-mail, porque aqui eu tenho a possibilidade de clicar aqui, ó. Olha o que o sistema fala. Gerar listas de itens para o fornecedor de e-mail. Tá, então como que eu trabalho essa informação aqui, ó? Vamos lá no cadastro da Banner para a gente ver. Então eu vou vir aqui em fornecedores, tá? Vou digitar Banner aqui, ele achou a Banner. Vamos achar um lugar aqui onde eu cadastro os dados do fornecedor, tá? Para a gente ter a informação de contato com ele, ó. Então, o que que a gente tem aqui? Vamos ver. Eu tenho e-mail financeiro, eu tenho e-mail. Vou colocar meu e-mail aqui para ver se vai aparecer lá, tá? E vou colocar também o telefone. Olha lá, o tipo de telefone que vai ser fixo. Eu vou colocar 35 3006 0050. Vou salvar, então eu estou aqui mesmo no modo suprimentos em fornecedor, tá? Vamos voltar aqui na tela de compras e vamos requisitar aquela compra novamente. Olha lá, tá vendo que trouxe aqui meu e-mail? E tá vendo que ele habilitou esse botãozinho aqui? Por quê? Agora eu tenho os dados do Douglas para mandar. Se eu fizer isso com todos os demais, o que que eu posso fazer? Clicar aqui. Ah lá, ó, e-mail para o fornecedor. Eu quero enviar um e-mail para ele? Tá, eu vou abrir, olha lá. Ele vai mandar esses dois itens. Se eu clicar em enviar, ele tem que me mandar um e-mail referente a essa informação, tá? Olha lá. Deixa eu ver se chegou aquele e-mail inicial, né? Se não chegou, vamos ver como é que está a situação aqui, ó. Ainda não chegou, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que olhar. Ele mandaria um e-mail para esse fornecedor. E esse aqui, eu não tenho, não vai mandar. E para os demais também. Então, esse é para ver requisições que estão sem fornecedores. Então, se eu clicar aqui, ó, não tem nenhuma requisição que não tenha pelo menos um fornecedor cadastrado. Aqui eu seleciono mais outros fornecedores para essa compra. E por fim, esse aqui, telefones, ó. Que aqui ele vai mostrar para mim os telefones comercial, o telefone que eu tenho, quais contatos que eu tenho nesse fornecedor. Ah, mas por que que não trouxe nada? Porque aqui é outra informação que a área de compras pode colocar nos seus fornecedores. Que informação é essa? Vou abrir aqui novamente a carga de fornecedores, tá? E aí eu tenho isso aqui. E eu vou vir aqui em contatos. Dentro de contatos, eu vou cadastrar aqui, ó. Operação, eu vou falar que eu vou cadastrar um novo cargo aqui, ó. Que eu vou chamar de cargo 10 e vou dar o nome de vendedor. Selecionei e vou falar, olha, o vendedor lá é o Thiago Maré. Vamos ver quais outras informações ele pede para a gente aqui? Ah lá, nenhuma. Então, basicamente é isso que eu preciso colocar. Mas por vias de regras, até para um uso bem mais fácil do sistema, eu posso colocar que o telefone dele é 16 98398 tal, tal. Se ele tem ramal, se ele tem aqui e-mail, tá? Então, tudo isso aqui é importante, tá? Para a gente saber trabalhar melhor esse processo, tá? Se esse usuário recebe cotações de compra, olha lá, tá aqui ele. Vamos voltar na nossa tela de compras para ver como que está esse item. Eu vou vir aqui e vou selecionar a minha requisição. Vamos clicar aqui em telefones para ver como que está. Já trouxe os dados dele. Olha lá, ó. Thiago Maré, telefone, e-mail. Então fica fácil para a gente lidar com ele agora e ligar para ele e pedir cotação, tá? Então, para a gente trabalhar bem a cotação, o ideal para a gente é que isso aconteça, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Não, normal. A minha pergunta é o seguinte: tudo aí que você está fazendo, isso aí você vai ter um resumo que você vai encaminhar para a gente ou não? Tipo,
Ah, tá. Eu estou gravando para você usar isso depois. Tá? Ah, beleza, beleza. Por exemplo, que nem nesse caso aí que você deu aí o exemplo aí da cotação. Aí o cadastrando certinho, mas não vai funcionar com online, né? As cotações, né? Não, Não não vai vai ter até. como, né? Isso, até porque a gente decidiu naquele dia não colocar nesse momento online, né? Porque Certo, os fornecedores não têm ainda essa percepção, né? certo. Então, beleza. Tá. Mas isso está sendo gravado, tá? Então vai ficar, depois a gente libera o vídeo para vocês consultarem aí quantas vezes forem necessárias, tá? Então, Seria muito bom. nesse primeiro mosaico aqui, é exatamente para que a gente veja a cotação na qual a gente quer trabalhar e quais fornecedores. E agora a gente vai para a via prática mesmo, que é esses 4 fornecedores. Eu vou mandar e-mail, vou telefonar, eu vou falar: olha, eu estou querendo cotar aqui mouse e mousepad. Você pode me passar aí por e-mail o teu valor, coisa assim? Que é, de certa maneira, o que eles vão fazer. Então, nesse caso aqui, o que que acontece? Eu tenho 2 maneiras de digitação desse processo. Uma rápida e outra bem analítica para colocar valores de frete, PIS, COFINS, uma série de coisas. Isso vai muito do jeito que vocês querem trabalhar, tá? Então, antes de entrar nesse fluxo de falar como é o processo de digitação, eu vou falar um pouco sobre esses montes de botões aqui, justamente para ficar gravado, porque a hora que bater uma dúvida, vocês podem consultar e verificar para que valem esses botões. Um primeiro botão é esse aqui. Então, eu já não estou mais preocupado com esses fornecedores. Eu já estou olhando os 2 itens que eu vou requisitar, que eu estou cotando. Então, ele tem aqui qual é o número da cotação, tá vendo? É a cotação 11. Qual é o item que eu estou lá? Lembra daquele número 1983 e 1984? Esse é o código do nosso item interno, o nome dele, quantos que eu estou cotando, tá? Então, são informações que vieram lá de trás até aqui, ó. Tá lá, ó. Para qual que é o tipo de movimento, qual o valor imaginado, qual é o custo médio desse item, tá vendo? Já houve compras dele que já alimentou o estoque. Então, isso aqui é o que veio na nossa requisição. Então, é aqui que eu quero mostrar esses botões. Então, o primeiro botão é requisição item. Se eu clico aqui, ele me abre uma tela que me mostra a tela de requisição, tá? Então, tudo aquilo que foi solicitado mostra aqui, ó. Olha lá, quem que foi que aprovou, quando foi a solicitação, quando que ele vai precisar, qual é a sequência que foi gerado, a especificação que veio do item, qual foi o motivo da compra e o status dela, tá? Lá, em cotação, tá? Se eu clico nesse segundo ícone aqui, especificação do item na requisição. Então, eu falo assim, pô, o cara quer comprar mouse, mas nem lembro mais o tipo de mouse que o cara quer comprar. Se eu clico aqui, ele traz aquelas informações de cotação, tá? Que foi colocado lá na requisição. Se eu clico aqui, ele vai me mostrar uma visão de almoxarifado. Ele vai olhar no estoque que eu tenho desse mouse, se tem estoque ou não, e me mostra, fala assim, será que eu preciso realmente comprar mouse? Olha lá, ó, eu tenho 7 em pedido, mas não tenho nada aqui dentro da empresa lá. Tá? Então, teoricamente, se isso aqui não está sendo consumido, eu realmente preciso comprar. Esse aqui mostra se eu vou trocar a unidade de cotação. Eu estou usando unidade. Só que ao invés de comprar unidade, eu vou comprar pacote. Então eu posso clicar nesse botão e alterar a unidade. Então ele tem fator de conversão, que eu vou falar que uma pacote para esse tipo de produto, né, que não foi cadastrado, uma caixa equivale a 10 unidades. Então eu compro em caixa e entra no estoque em unidade, tá? Aqui ele mostra a questão de trocar item desta cotação. Eu vou falar assim, putz, o cara está querendo comprar um mouse, só que o cara lá falou que não tem mouse, ele tem rato. Posso trocar? Eu posso ligar agora para o cara que fez a requisição e falar, olha, mouse o cara não tem. Eu vou trocar aqui para comprar um rato, porque rato o cara tem, tá? Só para fazer uma analogia bem esdrúxula mesmo aí, tá? Aqui eu consigo ver distribuição de centros de custos. Então,
Vamos imaginar que esse mouse, naquela tela anterior, que é onde eu agrupo as cotações, o sistema me permitiu agrupar mouses de outros departamentos. Então, quando eu clico aqui, ele me mostra para quais centros de custos que eu estou comprando. Como é apenas um, olha só que interessante. Eu estou comprando para esse centro de custo, tá? Ela vai uma unidade para ele. É uma tela que eu poderia fazer as modificações em quantidade se houvesse mais de um almoxarifado ali, mais um de centro de custo, que não é o caso, tá? Aqui é para desagrupar itens. Então, eu não estou agrupado, não tenho itens agrupados, por isso que ele não agrupou. Lembrando que agrupar eu tenho vários mouses solicitados de vários departamentos, eu agrupei todos esses itens para comprá-los unicamente, tá? Aqui eu vou agrupar itens, então, o que eu fiz naquela tela anterior, eu poderia fazê-lo aqui também, tá? Aqui eu vou gerar cotação de histórico. Então, eu já comprei esse mouse semana passada. Então, eu vou usar o histórico daquela cotação para alimentar os dados aqui embaixo, tá? É muita informação. Por isso que eu estou falando pausadamente, para vocês manterem isso gravado depois e vocês vão consultar quando for necessário, tá? Aqui eu vejo se eu vou atender a requisição de forma total, se ela já foi atendida ou não, tá? Então, se eu clico aqui, ó, ele me mostra quanto que eu tinha que comprar, quanto que eu tenho de saldo ainda de compra dessa requisição. Tá lá, ó. Atende a requisição, item encerrando, tá? Que é aquele botão que tem marcado em parâmetros do usuário. Vou cancelar a requisição. Se eu clicar aqui, eu cancelo efetivamente essa requisição, tá? Preenchimento rápido de cotação. Eu vou deixar esse botão por fim, porque ele é o que a gente vai usar para um item e depois a gente vai usar o mais complexo, tá? Verifica e atualiza pagamentos de entregas. Isso é quando o cliente já informou os dados de entrega, mas ele pediu para atualizar. E aí isso aqui fica ativo. Gerar requisição para aquisições. Isso é para quem é para a área pública, então não fica habilitado para vocês. Enviar requisições de volta para a requisição. A gente viu uma meleca lá, eu posso clicar aqui, ele volta lá para aquela tela inicial que eu mostrei para vocês, onde o comprador seleciona os itens. Efetua rateios dos fretes para as cotações. Então o cara falou, olha, estou mandando aqui 30 itens para vocês, isso tudo vai ficar em R$ 200. Eu vou ratear isso aqui para vocês, tá? Retirar cotação da web, não vai ser utilizado agora. Exibe formulário com anexos, tudo que eu tenho de anexos enviado pelo cliente, pelo meu fornecedor. Ficaria aqui para que eu visse por aqui. Permitir selecionar vários registros para exclusão. Isso, na verdade, é assim, ó, você imagina que aqui eu tenho 2. Se eu quisesse aqui falar que eu vou cancelar um ou outro, ficaria mais fácil para cancelar. Mas se eu tivesse muitos itens, eu marcaria aqui, tá? Permite alterar comprador da cotação. Então, é aquela velha história. Quem está comprando isso aqui é o Douglas, mas mudou agora para o Thiago. Então, eu posso vir aqui e alterar o comprador. Abrir nova rodada de cotações. Então, é quando eu já fechei a cotação e vou abrir uma nova rodada. E dividir itens para a cotação. Eu estou fazendo cotação de 2 itens. Se eu clicar aqui, eu divido para fazer uma cotação para o mouse e outra para o mouse preto, tá? Então, obviamente, isso aqui eu estou um cadinho de tempo na Banner, então dá para entender essa tela, por isso eu estou explicando. Mas a gente vai manter isso aí salvo para que vocês a qualquer momento consultem esses dados. Todos esses botões fazem referência a esses itens aqui, ó, tá? Então, na de cima são os fornecedores, na do meio são os itens que eu tenho para cotar. Lembrando que aqui eu ainda posso trazer novos itens caso surgiu novos mouses. Então, se eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui a possibilidade de agrupá-los, tá? E por fim, na parte inferior da tela, nós temos a questão dos dados que o meu fornecedor passou, tá? Então, eu tenho 2 maneiras para fazer essa digitação, tá? Eu tenho uma maneira fácil e uma maneira um pouco mais complexa. Como seria a maneira fácil? Clicar aqui nesse botão, que é o botão, eu falo para memorizar, que é o botão do meio
dos botões aqui, ó. Ela está exatamente no meio entre eles. Se eu clico nele, o que eu estou cotando? Eu estou cotando na banner o mouse. Depois eu tenho que fazer o mesmo para o mousepad. Então eu vou marcar em cima de mouse e vou clicar aqui, ó, preenchimento rápido da cotação. Ele vai me abrir uma tela aqui sobreposta, que ali ele me trouxe os dois itens. Fornecedor Banner Sistemas. E aqui eu posso falar assim, olha, eu liguei para o cara, ele falou que faz para mim isso aqui numa parcela de que ele me dá 10 dias, tá? Beleza. Eu vou salvar. Olha lá, ó. Deseja confirmar a cotação rápida? Isso fará com que confirmação e atualização de datas. Então a resposta sempre é sim, tá? Opa, fiz meleca. Espera aí. É que eu cliquei no lugar errado, tá? Então aqui veja só, eu coloquei como eu vou pagar, tá? Eu vou pagar em uma parcela em uma vez só para 10 dias. E qual o valor que ele me passou para o mouse? Tá vendo aqui embaixo que eu tenho todas as informações referentes ao mouse? Aí o cara da Banner falou, olha, esse mouse para a gente aqui tá saindo a R$ 23,50, tá? Eu consigo te entregar ele, tá? No dia 25 desse mês, tá? O frete, tá? Ele vai ficar em R$ 10, tá? E a marca que eu tenho do mouse é a marca Dell, tá? De IPI não tem nada, de valor de IPI não tem nada, de CMS não tem nada, e eu te dou garantia de 1 ano nesse mouse, tá? Beleza. Aí vou clicar aqui e vou salvar. Para o mousepad, ele vai falar assim, ó, o mousepad eu consigo fazer para você a 8,34, tá? Também te entrego ele no dia 26, tá? E não tem frete que eu já estou cobrando no primeiro item. Por isso que tem uma informação lá que é ratear o frete sobre os itens, tá? Tá ali. Então agora veja só. Para Banner Sistemas, eu preenchi de forma manual todos os itens que eu tinha na minha cotação, que é o mouse e o mousepad preto, tá? Beleza. Ah, eu esqueci de colocar aqui, ó, sair da tela, tá? Então eu cliquei aqui nesse botão, não adianta sair aqui. Eu tenho que clicar nesse botão aqui, ó. Gerar cotações rápidas. Sim. Deseja confirmar as gerações rápidas? Isso fará que a confirmação de cotação, sim. Deseja informar uma data única de entrega para todas as cotações? Não, cada um vai informar uma data, tá? Então é sempre sim e depois não. E ele vai voltar para a tela anterior. Notem que aqui embaixo agora apareceu um item. Para a Banner, para esses dois itens aqui, eu tenho essa cotação. Se eu clicar aqui no André Luiz, eu não tenho. Se eu clicar no meio, eu posso fazer a digitação manual exatamente como eu fiz, tá? Ou posso vir aqui nesse botão mais. Se eu clicar em mais, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu tenho mais informações e ele é um pouquinho mais complexo de digitação. Então ali eu tenho a validade, quando que ele vai me entregar esse item, tá? Qual é a condição de pagamento que eu tenho para ele? Então eu vou falar aqui que ele dá 15 dias, tá? O valor unitário dele é de R$ 26,33, tá? Aqui, ele tem de ICMS diferencial, ele tem valor, qual que é o valor de IPI, qual que é o percentual e valor de IPI, qual que é a questão de imposto de renda, ISS, INSS, acréscimo, desconto, seguro, tudo eu vou colocar exatamente nessa condição aqui para ele, ó, tá? Então eu entendo que é um pouquinho mais complexo para fazer esse processo por essa tela, tá? Mas aqui, por exemplo, eu vou falar, olha, o frete é por conta dele, tá? Então eu não tenho mais nada. Com a moeda que eu estou cotando, e vou clicar aqui, ó. Tá bom. Ele preencheu esse item. Se eu vir aqui em comentários e auditoria, eu poderia fazer a mesma coisa, tá?
Então, por isso que eu gosto de fazer esse processo vinculado exclusivamente naquela tela de digitação rápida, tá? Se eu sair aqui, ah lá, ó, agora eu tenho a cotação de cima e eu tenho a cotação de baixo. Ah, mas por que que uma está verde e a outra não? Porque faltam informações, ó. Ok, verificar, cancelada, validade, desativada da rodada. Então, é que faltam informações para esse cara, porque eu não informei forma de pagamento, uma série de coisas, tá? Ah lá, ó, agora foi. Tá vendo? Então, agora eu confirmei tudo que eu precisava referente a essa cotação. Então, eu tenho essa aqui com a primeira rodada que eu fiz, essa aqui com a segunda, tá? Que eu fiz. Mas vejam só, eu só tenho a informação referente ao mouse. Eu não tenho referente ao mouse preto, tá? Então, o que eu teria que fazer? Lançar agora, novamente vindo nesse botão, para fazer do mousepad. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa que eu fiz, sumiu. Então, novamente, ao clicar em Banner, eu tenho a cotação dos dois itens. Ao clicar no André, eu não tenho nenhuma das duas. Ao clicar aqui na Bagarolo Informática, também não tenho nenhuma das duas, tá? E assim por diante. Então, o que que eu vou fazer agora, tá? Eu vou vir aqui nesse item, tá? E vou dar o mais, não por aqui, mas por aqui, para fazer a cotação desses itens. Olha lá, novamente ele trouxe, e eu vou vir aqui e colocar que para esse cara eu vou dar, ele falou que ele me dá 20 dias para pagamento, tá? Que o valor unitário dele sai a R$ 27,45, tá? Ele me entrega esse item no dia 27 desse mês, o valor do frete vai sair a R$ 9,90, tá? E a contratação é do destinatário, que é FOB. A marca do mouse é Lenovo. IPI não tem nada, não tem nada. Prazo de garantia ele também dá 1 ano, tá? Que 12 meses, né? Que tá em meses. Então, 12 meses. Desconto, não tem nada, ok. Salvei esse item e vou vir para o próximo. No próximo, eu vou colocar aqui. Qual que é o valor que ele está cobrando do mousepad? R$ 11. Data de entrega, 27 do mês. Frete zero, marca vai ser Lenovo e os demais dados a gente já viu. Tá pronto meu segunda cotação. Aqui eu vou clicar novamente aqui em gerar cotações. Deseja confirmar geração rápida? Isso fará a confirmação e atualização das datas de entrega. Você deseja? Sempre sim. Deseja colocar uma data padrão? Não. Cada um vai colocar no seu quadrado. Agora eu tenho duas cotações feitas. Uma com a BN e outra com o André Serbina aqui, que ele precisa fazer, tá? Vamos fazer só mais uma para a gente seguir, que é esse cara. Mas vejam só, esse cara aqui, ele não é fornecedor do mouse óptico, do mousepad. Ele é só do mouse. Então, o que eu poderia fazer nesse momento? Vir aqui, selecionar, eu acho que não está gerado fornecedor para esse mouse aqui, por isso que ele não apareceu, tá? Que aqui deveria aparecer ele aqui também. Deixa eu ver se vai aparecer lá, só mouse. Quando isso ocorre, por que que não apareceu para ele? Porque, na verdade, esse fornecedor aqui não está linkado ao fornecedor daquele mousepad lá, tá? Eu não vou sair dessa tela, depois eu faço novamente buscando esse item lá, porque ele não vai trazer esse item aqui novamente, tá? Porque tem que verificar isso antes. Eu esqueci de ver esse detalhe. Por isso que tá vendo, ó. Esses dois primeiros aparecem o mousepad e esse aqui não, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir trazer. Gerar cotação. Não, aquele não vai conseguir trazer. Vou ter que buscar depois esse item lá. Tá, mas só com essas duas cotações que eu fiz, eu já consigo fazer a minha rodada de cotação, que é avaliar. Viu? Deixa eu te perguntar. Mas aquela hora você adicionou um fornecedor diferente, independente se ele está
ou não adicionado como fornecedor daquele item, eu consigo colocar ele para aquele item específico, não consegue? Que nem você Consegue. o banner lá e apareceu os 2 itens dele. Não, é porque, na verdade, eu tenho que ver o cadastro desse bagarolo lá. É que eu não vi como ele tá, se ele tá ativo ou não tá, entendeu? Se ele tá com inscrição. Tem umas regrinhas lá. É que se eu sair. O Bagarolo e o André, tipo, é a mesma empresa, né? Que aí o André Luiz ele volta para alguns itens e Bagarolo para outra, mas eu acho que era para ter um mouse sim na Não, Bagarolo. pois é. Eu vou dar uma olhada depois no item para ver por que que não apareceu aqui. Que realmente ele tem que estar aparecendo aqui, tá? Outra coisa também, depois, aí você, vou desligar aqui o microfone, mas acho que o pessoal não viu aqui onde clica para poder fazer o rateio do frete ali entre os itens. Você falou assim, você colocou o frete no primeiro item, aí você falou que depois dá para fazer o rateio do É frete. aqui, ó. Ah, cadê? Peraí, não, eu tô procurando aqui. Gerar cotação, atendimento, preenchimento. Não é dentro de preenchimento rápido mesmo? Não, é aqui. Aqui, ó. Não foram encontradas cotações para efetuar rateios de fretes. Esse É o só tem primeiro. um item, É no né? primeiro, na verdade, é no É. banner lá que você fez. É, aqui, É, ó. o André era no André, né? Tem 2. Olha lá, ó. Tá? Então, eu não informei frete, eu vou falar que o frete é de R$ 12, tá? Ele pegou e jogou aqui o valor do frete rateando para os dois, proporcional ao valor deles, tá? Beleza. Então, aqui, ó, eu fiz o processo, né? Então, agora a gente tem a condição de 2 cotações. Essas 2 cotações, eu tenho os valores e os rateios, né? Aqui esses botões ficaram registrados lá. E agora eu posso fazer minha seleção, minha rodada de análise de cotação, tá? Então, para isso, o que que eu posso fazer? Esse aqui é o botão antigo, tá? Esse aqui é o botão novo, que ele vai trazer uma tela até um pouquinho mais bonita no processo, ó, tá? Então, aqui ele traz para a gente o seguinte: daqueles 4 fornecedores que você tinha, na verdade, ele trouxe para você que você tem 2 fornecedores aqui, tá? Que participaram dessa rodada. E hoje, o sistema está recomendando para você comprar desse fornecedor aqui, ó, tá? Então, ele mostra o que que você estava comprando, olha só, tá vendo? Tá aqui. Ele fala qual que era o total estimado que você tinha previsto de compra, quanto que está dando essas 2 cotações que você fez, 38,45, e o quanto que você conseguiu de desconto deste, tá? Que foi esse cara aqui que você conseguiu cotar. Então veja que ele marcou esse cara aqui como uma condição de compra, tá? Ah, mas e se eu quiser trocar, eu posso? Você pode trocar. Se eu falar assim, não, eu quero comprar desse cara aqui, ó. Ah lá, ó. Eu dei um duplo clique no primeira marca ali, ele fala: já existem itens selecionados neste outro fornecedor. Este processo desmarcará todos os itens e sugerirá a compra, né? Deseja, sim? Ah lá, ó. E ele pergunta por quê? Porque este cara me dá uma comissão por fora, tá? E aí, beleza, ó, eu faço isso e ele trouxe para cá, ó. Só que esse cara aqui, ele tem críticas no processo de seleção, ó lá. Os itens abaixo não foram sugeridos devido às inconsistências relatadas. As inconsistências seguem a ordem em que os itens seriam sugeridos. Esta cotação não pode ser selecionada. Problemas encontrados nos pagamentos. Porque eu não tenho informação de pagamento definida para ela. Porque no momento que eu fiz o rateio do frete, ele perdeu essa informação lá. Então eu vou ter que voltar naquela tela para fazer isso, tá?
Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa que o sistema fala, opa, daqui você não segue, ele sempre vai me criticar nessa condição de log, tá? Então, se eu voltar para esse fornecedor aqui, ele passa. Mas esse aqui eu não preenchi completamente, não está correto, então ele não deixa. Ah, mas como que eu sei se está correto ou não? Isso foi até provocado, porque se vocês analisarem aqui embaixo, eu tenho uma que está ok e eu tenho outra que não está ok, tá? Então aqui, olha lá, forma de pagamento. Vou falar aqui que vai ser por pagamento, tá? Vou escolher qualquer coisa aqui, tá? Pagamento, vou colocar aqui que vai ser crédito em conta corrente. Será que eu esqueci de pôr a data? Só um minutinho, tá? Que tá. Eu esqueci de marcar um Paranauê ali. Aqui, ó. 8/9. Acho que agora foi. Aí. Eu estava tentando colocar manual, mas eu não estava lembrando quantos dias eu havia colocado para ela, ó. Então, aqui, ele verifica e atualiza os pagamentos, né? E entregas que eu defini. E esse aqui, pagamentos específicos, ó. Então, eu estava tentando colocar a data aqui, mas eu não estava lembrando qual que era a regra que eu coloquei. Então, eu coloquei aqui uma parcela para 10 dias e cliquei aqui, ó. Que aí ele vem aqui e informa efetivamente a data da realização. Se eu colocasse aqui, por exemplo, uma parcela para 20 dias, se eu clicar aqui, ele vai alterar lá em cima, ó, tá? Então, essa lógica aqui é que eu estava errando, por isso que ele não estava deixando passar. E detalhe importante, tá? Se eu tiver 10 fornecedores e se eu iniciei uma rodada com o fornecedor e se não tiver ok aqui, o sistema não passa, tá? Então aqui, por exemplo, olha, ele mostra para a gente a legenda, ok, verificar, cancelada, validade, desativada da rodada. Esse validade e desativada da rodada e cancelada são informações que vêm do portal, tá? Então, quando nós utilizarmos o portal, ele fará esse processo, tá? Então, aqui ele mostrou que está tudo ok agora, né? Que eu cliquei nesse botão aqui de verificar, ele viu isso. Se eu quisesse cancelar, clicaria aqui. Esse cancelar aqui, ele tem um fluxo diferente, tá? Que ele simplesmente vai cancelar aqui e não vai fazer mais nada. Mas quando a gente utiliza o portal, ele tem um outro ciclo de cancelamento lá. Tá, então eu corrigi então esses dois lançamentos e agora ele me trouxe então a cotação com a André e a cotação com a Bene. Se eu clicar novamente aqui no botão de análise de cotações, de novo ele vai me mostrar aquela tela e de novo ele vai me dar que quem ganhou foi esse cara aqui, tá? E veja que agora ele trouxe os valores da Benner Sistemas. Então ele está dizendo assim, olha, Benner Sistemas, você me deu aqui um ganho de só 28% do valor que eu tinha previsto. Já a André Zerbinati deu um valor muito acima do que eu esperava. Mas, de novo, eu posso vir aqui e escolher esse cara aqui? Posso. Olha lá. Quero comprar com ele. Quando eu clico aqui no verde, ele mudou, tá? Por que que agora ele continua? Essa cotação não pode ser selecionada. Problemas encontrados nos pagamentos. É que eu fiz só... Desculpa, falha técnica aqui do Douglas. Eu não fiz por mouse. Pad. Olha lá. Aí, de novo, vou vir aqui, vou selecionar a forma de pagamento desse cara aqui, tá? Vou falar aqui que vai ser para 20 dias também. Salvei. Saí. Olha lá.
De novo, eu vou clicar aqui. Vai vir para essa tela. Já expliquei toda ela, vou só selecionar. Eu não vou escrever mais nada, que agora fiquei bravo também. Ah, agora ele não deu mais erro, tá? Aí nessa tela aqui ele mostra quem que incluiu, quem que é o comprador, quanto que é a data da emissão, qual que é o número da cotação, tá? É essa cotação aqui, tá? Aqui ele tem um processo que é o seguinte, tá? Mas o que que ele levou em consideração para falar que esse cara aqui era o fornecedor queridinho, tá? Ele levou a seguinte situação de possibilidade. Eu clico aqui e ele está falando, olha, para a gente fazer isso, a gente está levando em consideração menor valor, entrega mais rápida e maior prazo de pagamento, tá? Então, não, mas eu quero mudar isso aqui. Eu posso segurar com o mouse, arrastar com o mouse e falar que nessa rodada o que é mais importante para mim é o prazo de pagamento. Não é mais nada, porque está muito caro, tá? Então, aqui ele tem, ó, critérios para fechamento por proposta. Média aritmética simples, que é o padrão que o mundo utiliza, tá? Ou cálculo de saving, que é cotação final versus o valor estimado. Então, isso aqui é meio que padrão, tá? Então, é o tipo de fechamento por item, por proposta. O que que eu quero fazer? Eu quero fazer por proposta. Proposta é o conjunto de um todo, tá? Então, quando eu clicar aqui em confirmar critérios, ele vai recalcular tudo para avaliar dos meus fornecedores qual que tem o melhor preço. Continua sendo a André Luiz Zerbinati, tá? Então, ele sempre me dá a permissão na tela de análise de cotações o que efetivamente eu posso estar fazendo. No caso, eu mudei o meu critério. Olha lá, ele veio aqui e alterou esse critério. Se eu quisesse colocar com entrega mais rápida, porque para mim agora não está nem considerando mais preço. O que está considerando é quem entrega para mim mais rápido. Olha lá, já mudou. Por quê? Porque esse cara aqui tem a entrega mais rápida, tá? Então, nessas condições todas aqui, é isso que ele faz para a gente. Aqui nessa tela é um mosaicozinho tipo é o que eu estou vendo do meu fornecedor A, do meu fornecedor B. Então, aqui, ó, ele mostra as observações dos itens, né? Observações dos itens. Olha lá, não traz nada. Aqui, distribuição de centro de custos para onde eu estou comprando. Aqui eu consigo ver todos os anexos que foram colocados junto com esse documento, tá? Que veio pela web, tá? Enfim, basicamente é isso, tá? Agora, a partir daqui, eu posso gerar a minha ordem de compra, tá? Então, como que isso se sucede? Como eu processo isso? Então, como eu quero comprar da Benner, eu vou vir nesse botão gerar ordem de compra. Aí ele vai perguntar assim, tá, o cálculo de vencimento... Fazer uma pergunta que eu trabalhei com... Eu vi num outro sistema, também é meio parecido com isso, mas aí, vamos dizer assim, a gente não vai utilizar lá o web lá, mas tem algum recurso do Banner que ele vai lá, gera uma planilha, a gente dispara um e-mail para os fornecedores, eles preenchem a planilha, a gente importa para dentro do Banner para não precisar digitar isso na mão? Tem, mas isso aí a gente trata como customizado, viu, Thiago? Tem a Sergomel lá de Sertãozinho, usa isso aí porque eles compram em média 200 itens numa requisição. Então, Isso dá bastante problema também, porque eu lembro que nós mandávamos isso daí eu trabalhava em compras, por isso que eu tô te falando. aham. Eu mandava isso para a fábrica lá e escrevia enorme lá no e-mail, não alterar o documento, então, só coloca o valor. Os caras iam lá colocavam, além de colocar o valor, colocava uma letra na frente explicando, aí já Uhum, estava tudo da importação. uhum. Por isso que foi criado o portal, né? Mas hoje, assim, a gente passa pelas mesmas dificuldades, que é o cara colocou o valor e deu errado, tá? Entendi, Mas, assim, isso pode ser uma V2 desse processo, viu? entendi. Beleza, Beleza? beleza. Então, aqui, ó, para cálculo de vencimento, eu posso utilizar a ordem de compra. Vou falar assim, não, ó, para vencimento eu vou usar dias da ordem de compra e o dia que a nota chegou. Então, a nota chegou no dia 27, então eu vou considerar o dia da 27 mais os dias de ordem de compra. Ou não, os dias de recebimento físico mais os dias de ordem de compra. Por sugestão, eu sempre gosto de trabalhar com essa data aqui, tá? Por quê?
porque é quando efetivamente o produto chegou. Então, assim, ele vai me dar 7 dias, mas vai me entregar a mercadoria no dia, no dia anterior à entrega. Então, eu gosto de trabalhar com essa data aqui, tá? E vou clicar aqui em gerar, ó. Ao clicar em gerar, olha só o que o sistema vai fazer, ó. Sumiu a minha cotação. O que quer dizer? Essa cotação já foi fechada. Então, ela, teoricamente, ela nem tem que aparecer mais aqui para mim, ó, tá? Não existe mais. Ela já se encerrou, tá? Então, se a gente voltar lá na nossa requisição, lá no começo, que é essa 832, vocês vão notar que ela sumiu daqui, tá? Quer dizer, atendendo, atendida. Aqui, ó, 838, na verdade, que a gente fez, ó, que aqui é do Douglas. Então, ela já foi atendida. Se a gente abrir aqui os históricos dela, ó, aumentou um cadinho. Quando foi que eu liberei, solicitei? Quando ela foi confirmada pelo meu superior? Quando ela foi para atender? Quando ela foi para o comprador lá para ele começar a atender? E quando ela foi atendida? Então, aqui o fluxo da minha demanda de solicitação até o processo do comprador morreu aqui, tá? E no que essa ordem se tornou? Ela sai desse fluxo de requisição e ela vem parar aqui para a gente, ainda dentro do módulo de suprimentos, num processo que vocês já conhecem, que é a ordem de compra, tá? Então, ela vai cair aqui, ó, em cadastrado, a ela aqui, tá? Então, nela, nesse momento, o que que a gente já tem, ó? A gente tem os dados que vieram com ela, a gente tem aqui, por exemplo, a questão de históricos dela, o status dela lá, tudo que aconteceu, o histórico, assinaturas, texto, observação, dados financeiros de como veio ela. Aqui eu consigo visualizar o histórico dela, tá? Quando ela foi cadastrada. E, mais importante, aqui eu posso pegar, tirar aqui o mapa de cotação desse processo aqui, ó. Então, isso aqui foi uma das coisas que nós batemos nessa tecla, tá? E aqui o que que acontece nesse processo aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, em relatórios, tá? Mapa de cotação e vou marcar que eu quero ver a análise desses dois itens aqui, ó. Ao clicar em mapa, o que que ele vai me trazer? A análise desse item, ó. Então, o mapa foi do Centro de Curso Tecnologia da Informação, o item 1 era o mouse, o item 2 era o mousepad, foi solicitado 2, eu cotei na Banner, que ficou em 23,50, com data de entrega para 25/8. E cotei no André Luiz, que tinha como 27,45 e tinha como data 27/8. O mouse ficava em 8,34 com entrega para 26/8. E aqui por diante. E aqui ele me mostra qual foi a condição de pagamento. Ó. Na Banner, era uma parcela para 20 dias. No André, era uma parcela para 20 dias também. Quem é o meu contato lá é o Tiago e o telefone dele é este. Se tivesse vindo alguma observação, viria aqui. E quem solicitou foi o Douglas Machado, tá? Se eu tivesse colocado alguma observação, viria aqui e eu teria aqui um campo para 4 fornecedores, que é o que essa planilha apresenta. Como não é um relatório do Estimulsoft, até se fosse, poderia. Se tiver funcionando o e-mail, ele vai funcionar essa lógica de envio de e-mail por aqui, tá? Então eu vou colocar assim, ó, segue o mapa da cotação de compra do mouse. Para quem que eu posso mandar isso? Para quem eu precisar. Quando eu clico aqui, se tiver funcionando, ele vai mandar esse e-mail aqui para o responsável, falando, olha, tá aqui a cotação do mapa de cotação que foi feita, tá? Tá, daqui para frente vocês já conhecem. Só que, Thiago, tem um parâmetro, até vou tentar localizar ele aqui, que eu perdi um pouco de cor aqui, qual onde é que ele fica, tá? Eu estou aqui no módulo ADM, parâmetros, empresa, filial. Eu vou dar uma olhada aqui em suprimentos para ver se é aqui que eu coloco, que é o disparo automático do e-mail de ordem de compra para o fornecedor, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Já já eu acho.
Aqui, ó. Aqui, eu crio um agendamento, tá? No Banner, que eu vou mandar esse modelo aqui de ordem de compra para ele, ó, tá? Ele vai receber isso aqui lá automático para ele. Então, eu não preciso mandar a PDF, nada disso para ele, tá? Então, isso aqui, a gente só vai ter que criar um agendamento, tá? Que fica aqui em processos. Aí vai ter aqui um agendamento chamado de... Ixi, vou achar aqui, né? Eu vou ter que caçar aqui, que de cor eu não lembro, viu, Thiago? Isso aí você pode anotar no seu caderninho aí para você me cobrar isso aí depois. Mas eu crio um agendamento que ele vai ficar mandando para os fornecedores essas ordens de compra. Em que momento que ele manda essas ordens de compra para o fornecedor? Perceba que ela está aqui na fase ainda de cadastrada. Então, eu teria que passá-la por todo o fluxo de liberar, aprovar e confirmar, tá? Então, no caso, eu vou liberar ela. Eu não estou no grupo de alçadas, então ele não caiu aqui para mim. Então, eu vou vir aqui e me colocar nesse grupo. Esses caras aqui, ó. Então, eu vou me colocar aqui. Agora, teoricamente, tem que aparecer para mim aqui em suprimentos. Ué, deixa eu ver aqui em todas aqui com quem que está nesse grupo de alçadas para aprovação. Aprovação diretoria, por isso que não apareceu. Então, esse aqui, ó, aprovação diretoria. Eu estou me colocando duas vezes, porque a gente está na base de teste, tá? Estou me colocando duas vezes para que eu possa aparecer para mim duas vezes lá, tá? Então vamos ver agora. Confirmar, tá ela aqui, ó, Banner Sistemas. Então nesse momento eu vou seguir o fluxo que já é natural de vocês, tá? Então aqui eu estou com ela a confirmar. Então quando eu clicar em confirmar, ordem aprovada. Aqui, se aquele parâmetro lá está pronto e o agendamento, nesse momento ele já dispararia para o meu fornecedor, tá? A minha ordem de compra, tá? Para esse cara. Então aqui, por exemplo, ó, se eu vir aqui agora e tá ainda dependendo ainda de confirmar, porque ele veio novamente para cá para uma segunda confirmação. Aprovado, que ele está passando por duas vezes o mesmo caminho, ó. É nesse momento aqui é que ele vai gerar as previsões e enviar para o meu fornecedor. Olha, tá aqui a ordem de compra, tal, 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 assim, 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 assado, tá? Ele saiu daqui e veio para cá em confirmadas, ó. Ela tá aqui, ó, Banner Sistemas. Se eu quiser aqui tirar uma cópia desse relatório, eu não vou conseguir visualizá-la por aqui, ó. Se eu vir aqui, eu tenho ali, ó, compras por fornecedor, ordem de compra, modelo 1 e modelo 2, não sei qual que vocês estão utilizando, tá? Mas aqui ele vai me trazer a minha ordem de compra, ó. Quem é o fornecedor
e qual é a ordem de compra, que é a 454015. Clico aqui. Tá aqui, ó. Vocês têm um modelo de ordem de compra de vocês, não tem? Eu não estou lembrado, preciso dar uma olhada, né? Tá. Mas eu não sei qual que é vocês usam um relatório próprio nosso ou usam esse daí de ordem de compra, né? Quando você vai ver a ordem de compra lá, é aquela tela ali ou Não, um é relatório diferente. diferente? É diferente? É, deve ter sido algum que a gente fez aqui. Deixa eu procurar aqui. Tá. Então, assim, isso aqui, ó, ele só abre se eu tô com ela marcado aqui, viu? Se eu tiver em outro... Você marca ela, vai onde? Que eu não reparei. Aqui, ó. Eu cliquei em cima da ordem de compra e vim na impressorinha, ó. Aí escolhi a ordem de compra aqui, ó. Veio... É que a gente vai lá no grupo de relatórios. Isso. Não, é porque é só liberar esse relatório lá. Vocês vêm aqui, ó. Grupo de relatório, é isso aí. É, isso aí. Não muda muito não, tá? E, na verdade, você vai colocar a mesma coisa, ó. Fornecedor Banner, a ordem 4015. É, isso aí. Beleza. Aqui, então, é o processo mesmo de envio. Só que a gente só tem que criar esse agendamento que ele já dispara direto para esse fornecedor, desde que os dados de cadastro dele estejam certos, tá? Lá com e-mail, essas coisas lá, que aí ele vai receber. Daqui para frente, Thiago, é o fluxo de vocês, tá? Ou seja, ele vai seguir o caminho natural do processo lá, tá? Então, beleza. Ó, você tá vendo que não chegou o e-mail para mim? Mas esse agendamento ele já vem padrão no banner? Não sei se você estava procurando lá e já vem. Não, assim, o agendamento, eu tenho que ver se eu starto ele por lá, tá? Eu vou só dar uma consultada aqui, depois eu te passo isso aqui. Mas o que eu estou mais preocupado, tá vendo que ele não disparou o e-mail? Então, aquele SMTP, aquelas coisas que estão lá no Server Manager, elas não estão corretas, tá? Porque ele deveria ter disparado o e-mail para mim, tá? Eu vou dar uma verificada depois lá no Server Manager lá, o que está configurado, não lembro o e-mail que está lá, e se pode ser que tenha mudado a senha, entendeu? Aí Tá, pode ser. Mas assim, o processo hoje para a gente é isso aqui, tá? Não tem muito segredo, não. Aqui, só dando mais umas apresentaçõezinhas aqui, ó. Aquela tela que eu fui de análise de cotação, você pode abrir ela por lá, você pode abrir ela por aqui, tá? Só que nesse caso aqui, ó, olha lá, ó, ele tem aqui emissão, fornecedor, o que estava sendo feito. Deixa eu ver se eu pego alguma aqui. Que ele pega só ordens de compra que estavam em aberto, se não me engano, tá? Então, ele abriria para mim aqui todas as cotações que eu tenho para fazer o processo, tá? Então, é uma tela que eu tenho fora daquela tela inicial. Deixa eu ver aqui se vai abrir. Não. É que aqui vem da cotação que a gente fez. Então, tudo vai aparecer aqui para a gente, ó, de compras. Se vier de contratos, é a mesma tela, mas ele segue um outro fluxo, por isso que tem ele aqui. Se eu quiser, por exemplo, ver as entregas da minha ordem de compra, eu posso vir aqui, por exemplo, naquele botão lá de ordens de compra, confirmadas, ela vai estar aqui. Se eu clicar sobre ela e vir aqui em consultas de ordens de compra, ela mostra, ó, os dois itens que eu tenho, né, lá, ó, os dois itens e quanto que eles serão entregues, ó. Que até se o meu fornecedor falar, putz, cara, não vou conseguir te entregar nessa data, vai mudar aqui para tal data, você consegue vir aqui e alterando essas informações. Mas é mais até mesmo para você consultar quando o teu fornecedor está dizendo que vai te entregar esses itens, tá? Aqui ficam os dados de compra, de quem solicitou, todos os dados que você precisar, eles ficam aqui, ó, tá? Então ali, por exemplo, histórico, né? Olha lá, ó. Quando ela foi cadastrada, quando ela foi liberada, né? Quando ela foi gerada aqui, olha lá, ó. Então, vem todos os dados dela. Os itens que você adicionou a essa ordem de compra, estão eles aqui. Qual foi a requisição que veio do item lá?
Daí eu consigo amarrar a requisição que foi gerada lá pelo meu usuário, né? E aqui vem os dados dela, ó. Então vem ali motivo, especificação, status ali, ó. A requisição foi feita pelo Douglas, né? O Douglas que incluiu. Foi manual, ela já está encerrada. Quem que foi o comprador foi o Douglas, tá? Então viriam todos os dados, ó. Quem que foi o fornecedor. E aqui eu tenho funções, rastrear, né? Todo o fluxo dela, para mostrar somente requisições de consumo ou transferência, né? Porque aqui não tem de consumo. E saldo de estoque, que aí vocês vão ver que eu não tenho mais 7, eu tenho 8. Por quê? Eu tenho mais uma compra prevista para chegar para esse item. Perguntas? Não. Normal. Acho que a dúvida vem na hora de fazer, né? A hora de executar. A gente vai fazer, vai começar a perguntar como que é. Aí lembrar, Pra fazer do dia a dia, pra você pegar o jeito. Assim parece meio complexo. Muita Porque telinha. fazendo no dia a dia vai ficando mais.